continuidade à nossa programação na greve. A gente gostaria primeiramente de pedir desculpa porque a professora Ilana e o João Vitor vinham no mesmo carro e escapou de um problema e não puderam vir hoje, avisaram hoje de madrugada e a gente mesmo ficou um pouco desesperado de manhã para não ser cancelada mais uma palestra e não poder substituir. Aí o João Vitor se prontificou, ainda bem, que a gente não conseguiu fazer uma palestra nessa greve e tal, mas para não se alongar muito, gostaria de chamar o Ramirez para cá para compor a mesa. E é com muita satisfação que a gente recebe ele. Mesmo? É. Graças a Deus. Sem palavras. Boa noite, né, pessoal? Boa noite. Na semana passada, também na programação da greve, o Jackson havia conversado comigo da possibilidade de fazer uma fala, porque o professor que estava agendado para vir na semana passada também acabou não podendo vir. E quando ele falou comigo, já era noite, é evidente que eu tinha condições de falar sobre o tema que ele estava sugerindo, mas não dava tempo também de organizar algumas ideias, principalmente em relação a um tema mais atual. Eu poderia falar a partir das minhas pesquisas, da minha tese sobre integralismo, mas questões mais atuais acabaria não dando para contemplar. Antes de iniciar essa palestra, primeiramente agradecer, até porque considero o movimento de greve um movimento legítimo dos professores e alunos da universidade. As pautas que estão colocadas são pautas muito justas, entre elas a contratação, a nomeação dos professores que ainda não foram contratados e também a reposição salarial, que essa pauta coincide também com movimentos de greve de outras categorias de servidores do Estado, a exemplo de servidores da educação básica, e nós temos no Ceará todo essa categoria também em movimento, com a ocupação de algumas escolas em Fortaleza e no interior do Estado. A atividade de greve, na verdade, uma greve, ela, pelo histórico, pelo que se conhece, uma greve não é o momento para se ficar em casa. A gente para as atividades, digamos assim, rotineiras, no entanto, substitui essas atividades rotineiras do nosso trabalho por atividade político-reflexiva, para que nós possamos, dentro do próprio movimento, formar uma consciência não só para o movimento que está acontecendo, mas um debate mais amplo. Essa greve está coincidindo, digamos, com um contexto histórico, político, nacional, bem específico, que vem já desde 2014, depois da eleição de presidente da República, e veio se alongando até esses acontecimentos mais recentes que nós presenciamos, dentre eles aquela sessão da Câmara dos Deputados, que afastou, aceitou, admitiu a tese lá do impeachment, que foi um espetáculo, digamos, onde nós pudemos ter a comprovação daquilo que nós, de certa forma, já sabíamos, que nós temos um conjunto de deputados, não só na esfera estadual, mas nacional, um conjunto de representantes que, na verdade, não nos representam. E isto nos leva a pensar o sistema político mais amplo, essa necessidade de introduzir temas como a reforma política, porque
porque o sistema de representação é um sistema que se mostra muito frágil dentro dessa democracia duramente conquistada no final da ditadura militar e estabelecida pela Constituição de 1988. Eu já era vivo, eu presenciei, né, a debate lá da Constituinte, né, Congresso Nacional Constituinte, a promulgação da Constituição. Isso eu presenciei tudo, porque eu já tinha talvez a idade que muitos aqui têm, né? Aí meus 18, 19 anos, por aí, né? Eu estava com essa idade nesse período, já tinha capacidade intelectiva e cognitiva para entender os movimentos da política naquela época. E já fazia militância política nessa mesma época, nos movimentos sociais, partidos políticos, movimento sindical. Então, aqui no cenário político do Vale do Jaguaribe, nós, estou falando de mim e outras pessoas, nós já atuávamos politicamente e acompanhamos todo esse processo. Eu estou fazendo esse preâmbulo para dizer que o tema que nós vamos tratar aqui e que nos foi sugerido é um tema aparentemente do passado, mas é um tema atualíssimo, que é um debate sobre o fascismo na história política do Brasil. Parece coisa do passado porque quando nós falamos de fascismo, logo lembramos do integralismo, que foi, em termos de organização política, um movimento e um partido. Alguns estudiosos consideram um movimento, outros consideram um partido político, mas foi um partido que representou aqui no Brasil os ideais nazifascistas, isso dentro de um contexto também de ascensão do nazismo e do fascismo nos países da Europa e também reverberando em outros países também fora da Europa, que é o caso do Brasil, que foi um movimento realmente muito forte. E quando nós falamos de fascismo, é um tema atual porque, via de regra, nós estamos escutando nas redes sociais acusações, isso, de práticas de determinados políticos associadas ao fascismo. Tem até um jargão, não é isso, que passou a ser mote, que é fascistas não passarão. Isso aí está profundamente sendo difundido, principalmente por aqueles que se colocam numa posição contrária ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. E, na verdade, colocar, certo, isso não é em nenhum momento, digamos, fora de lógica, porque o fascismo, assim como outras ideologias e ou práticas políticas, elas, embora não estejam organicamente identificadas em algumas organizações políticas, mas elas podem ser perfeitamente identificadas em determinadas ações, em determinadas práticas. Por isso, determinadas ações, determinadas práticas, elas podem ser categorizadas, nomeadas de práticas fascistas. Quando eu pensei em conversar aqui com vocês, eu fiquei pensando, eu começo de frente para trás ou de trás para frente. Esse foi um dilema que Brás Cubas se colocou exatamente quando resolveu escrever as suas memórias, não é isso? Pela pena, é evidente, de Machado de Assis, não é isso? Ele, na verdade, lá em Brás Cubas, né, é um morto, né, que fala da sua própria morte. Então, mas ele começa, né, os primeiros capítulos falando da morte em si, para depois falar da vida dele, da trajetória dele. E no preâmbulo, não é isso, da obra, ele diz que não é muito comum contar uma história da frente para trás, que é mais comum contar a história do início, não é isso, vindo até o final.
Mas aí me veio a vontade de falar primeiramente do que estava acontecendo hoje, para depois fazermos um mergulho mais para, digamos, os acontecimentos lá do passado. Tanto que quando eu organizei aqui as informações, aparece primeiramente exatamente, né, o tópico que eu intitulei o fascismo hoje. Mas me arrependi e vou começar falando de ontem, para depois falar um pouco da atualidade, que é para deixar o espaço para o debate sobre o hoje. Mas isso não tem problema. A forma de organizar uma narrativa é uma mera questão de estilo. Pode escolher, né, os dois caminhos. Como eu sou um estudioso é feio, né? Assim, eu estudo, né? Estudioso parece um cara que estuda todo dia, né? Mas não tenho tempo de estudar todo dia. Então eu estudo essas questões relacionadas ao integralismo e aos temas vinculados à história política. Então, como na história política é muito comum tratar-se das trajetórias, das biografias, das autobiografias, essas coisas todas, também é comum fazer essas trajetórias, né, digamos, do presente para o passado. Mas aqui eu preferi pegar, digamos, os primeiros momentos do fascismo no Brasil, para que a gente possa entender que ele existindo lá no início do século XX, ele subsistiu, certo? E continua presente na sociedade atual. Ou ele está presente na sociedade atual porque existiu lá na década de 20. Então, como eu disse, o fascismo no Brasil, ele é historicamente identificado com um movimento muito concreto, um partido político que existiu, que teve data de fundação em 1932, teve data de extinção, que foi em 1937, que foi a chamada Ação Integralista Brasileira. Claro que antes da Ação Integralista Brasileira, em 1932, já havia algumas ideias de caráter fascista ou algumas organizações menores de direita existentes no Brasil. E aqui não cabe uma explicação, porque eu acho que a grande maioria sabe que nós, né, costumamos dividir a política em dois grandes campos, na direita e a esquerda. Essa é uma herança, inclusive, da Revolução Francesa. Mas há quem defenda que direita e esquerda ainda existe. Basta ler o Norberto Bobbio, que ele tem um livro exatamente sobre direita e esquerda, é da sociologia, né? Então, nós costumamos dividir direita e esquerda. Uma atitude de direita, aquela vinculada a uma política com característica autoritária, conservadora, né, que não afeita a concessão de direitos, né, isso que privilegia os grupos econômicos, etc. E a política de esquerda, aquela, a grosso modo, estou falando assim, há muitas formas de identificar dentro da própria direita, uma direita mais radical, os fascistas, aí você tem um conjunto de divisões também. E a esquerda como associada aos movimentos reivindicatórios por direito, por cidadania. Essa é uma grande divisão que nós fazemos. Então, esses movimentos de direita, movimentos políticos de direita, eles já começavam a despontar no início, né, primeiro na segunda década do século XX. Em 1922, foi fundado uma organização, isso mais no centro-sul do país,
intitulado Fundação da Legião Cruzeiro do Sul. Já é, digamos, uma base para o movimento da ação integralista brasileira. Aí houve também no início da década de 30, final da década de 20, início da década de 20, início da década de 30, estou falando aqui em 1930, bota para esfriar isso, Moreira. Bota para 17. Tá, já está? No início da década, final da década de 20, início da década de 30, surgiu a Ação Social Brasileira, a Legião Cearense do Trabalho e o Partido Nacional Sindicalista. Essas informações vocês podem consultar no Dicionário Histórico Bibliográfico Brasileiro pós-30, onde vocês vão encontrar essas organizações. Esse dicionário ele existe exposto na internet na Fundação Getúlio Vargas. Isso são 5 volumes. Na verdade, quando eu estava fazendo doutorado, eu os comprei, né, ele mesmo impresso, porque eu não gosto muito de fazer a leitura no computador. Eu detesto, na verdade, eu não me habituei, certo? Eu gosto sempre de ler no impresso e marcar, né, com a caneta. Então esses movimentos eles vão conformar o movimento da ação integralista brasileira. Não quer dizer com isso que quem estava no movimento automaticamente esteve no outro, mas ali já estava sedimentando um pensamento conservador, pensamento de direita, não é isso? E esses movimentos eles foram antecedidos por um outro chamado Ação Pátria Novista Brasileira. É aí onde estão os maiores intelectuais da direita no Brasil, como Jackson de Figueiredo, não é isso? Se não será Jackson, né? Então, esse movimento ele foi fundado entre 1921 e 1922. Jackson de Figueiredo é um sergipano e é um intelectual chamado intelectual católico, a gente chama grosso modo, que ajuda a fundar também outros 2 órgãos importantíssimos para a difusão desse pensamento de direita no Brasil, que é o Centro Dom Vital, certo? Que foi fundado em 1921, e a revista A Ordem, que foi fundada em 1922. O Centro Dom Vital, ele é pertencente à Igreja Católica, e ele foi fundado no Rio de Janeiro durante o episcopado de Dom Sebastião Leme. E a revista A Ordem era exatamente o órgão, digamos, de difusão das ideias da intelectualidade que estava no Centro Dom Vital. E aí a publicação saía nessa revista chamada Revista A Ordem. Então tinha intelectuais como Jacques de Figueiredo, Alceu Amoroso Lima, que subscrevia como Tristão de Ataíde, e tantos outros intelectuais. Vejam que esse pensamento ele estava profundamente vinculado à ação da Igreja Católica, ou ao chamado catolicismo social, que é uma expressão da Igreja Católica para o combate aos movimentos de esquerda, principalmente o sindicalismo, o movimento que ocorria no mundo do trabalho. Ela foi muito importante, certo? Um documento muito importante para fundar essas ideias foi exatamente a encíclica publicada pelo Papa Leão XXIII em 1881, se não me engano, intitulada Rerum Novarum. Ela foi tão importante que em 1941 o Pio XI ele reedita essa encíclica com um outro nome chamado 40º ano, certo? Exatamente 40 anos após aquela primeira publicação.
Eu estou fazendo essa questão mais do passado para que a gente possa entender as raízes desse pensamento. Gostaria aqui de saudar aqui a presença do Edson, que há muito tempo não o via. O Edson, um grande modo, permitam-me esse parede, né? Fomos colegas aqui de faculdade. Esse, o Edson lá de Morada Nova, a gente preza bastante. Obrigado. Então, foi esse o contexto, né, em que surgiu o movimento da ação integralista brasileira. Os estados que foram a base para o nascimento da ação integralista foram o Rio de Janeiro, o Ceará e Minas Gerais. Ele nasceu nesses estados, mas logo ele se difundiu em todo o território nacional. Por quê? Porque no Ceará tinha duas organizações que foram a base para o nascimento da ação integralista brasileira, que era a Sociedade dos Estudos Políticos e a Legião Cearense do Trabalho. Essas duas organizações elas se juntaram, né, e foram a base. Embora a Sociedade de Estudos Políticos ela tenha desaparecido, e a Legião Cearense do Trabalho ela continuou existindo mesmo com a existência do movimento integralista. E via de regra, aqui no Ceará, o presidente, aliás, o chefe da provincial da Ação Integralista Brasileira geralmente era também o chefe da Legião Cearense do Trabalho. Teve tanta força que o presidente da Ação Integralista, ou da Legião Cearense do Trabalho, ele disputou a chefia nacional do integralismo exatamente com Plínio Salgado no primeiro congresso integralista que aconteceu em 1934 em Vitória, no Espírito Santo. Então, o chefe, o presidente da Legião Cearense do Trabalho aqui no Ceará era o Severino Sombra, que pleiteou ser o chefe nacional da Ação Integralista Brasileira. Como ele não logrou êxito, ele, digamos, abandonou as hostes integralistas, embora não tenha assim abandonado a ideia. E a Legião Cearense do Trabalho, no Ceará, funcionou meio como, digamos, um braço sindical da ação integralista brasileira. Porque, na verdade, havia a necessidade para eles de combater a política sindical dos comunistas que se organizava através do Bloco Operário e Camponês, chamado BOC. Então você tinha, disputando a consciência dos trabalhadores, dois modelos de sindicalismo. O sindicalismo de esquerda, isso organizado pelo Partido Comunista Brasileiro, e aí tem as outras siglas menores. Estou falando do PCB porque era a sigla de esquerda, um partido de esquerda, era a sigla maior, que congregava o maior número de militantes. Mas assim, o Bloco Operário Camponês, que era essa organização sindical à esquerda, que combatia, digamos, a exploração do trabalho, essas coisas todas, e uma organização sindical inspirado exatamente no catolicismo social da Renovável, e aqui no Ceará pela Legião Cearense do Trabalho, que era a ideia da cooperação entre as classes. Em vez de você colocar como centro da sua organização a luta de classe, como fazia o Bloco Operário Camponês, esse outro da Legião Cearense do Trabalho trabalhava na perspectiva da cooperação e dentro de um certo corporativismo. Então, para melhorar a situação de uma categoria, os sapateiros, os chapeleiros, sei lá, então todos deveriam estar juntos, tanto patrão como empregados. Essa é a lógica, e por aí vocês vão analisar como isso funcionava.
Então, o movimento da ação integralista brasileira, ele tem, digamos assim, grandes momentos de atuação. Teve uma professora que era aposentada na Universidade de São Carlos, que ela escreveu um artigo intitulado Algumas Notas sobre o Integralismo, o nome dela é Marli Viana. Ela diz que o integralismo conseguiu pela primeira vez aglutinar organicamente a direita no país, graças à conjuntura política do início dos anos 20. Eu não vou aqui gastar tempo falando da conjuntura política, a grande maioria aqui faz história ou afins, não é isso? E sabe que em 1929 houve uma grande crise do capital, com a quebra da Bolsa de Nova York, e aí daí sucede uma crise do liberalismo, aí as políticas intervencionistas, né? Mas também foi campo, né, nessa crise do liberalismo para o surgimento de uma série de movimentos conservadores, de direita, etc, etc. Então, foi aí que surgiu exatamente, né, a ação integralista brasileira, certo? Os integralistas, eles faziam, segundo ela, mas vocês podem encontrar isso também com outras palavras nos meus escritos sobre integralismo, eles faziam uma crítica, um diagnóstico severo sobre a realidade política brasileira, certo? Criticando principalmente o modelo liberalista, e fazia uma ampla campanha anticomunista. Vocês podem ler fartamente alguns trabalhos, mas um que eu acho muito interessante é de uma autora chamada Eliana Dutra, que ela escreveu um livro chamado O Ardil Totalitário, que fala exatamente de como, esse livro é importante porque fala de como os integralistas viam os comunistas, e aí toda a imagem que se construía do outro, do adversário, mas a segunda parte do livro também trata de como os comunistas viam integralistas, à direita e tal. Isso que a gente vê nas redes sociais, as pessoas postando hoje essas imagens, esses cartazes onde, né, vai criticar o golpe e tal, e também a turma da direita postando também imagens. Era essa guerra, essa batalha, isso acontecia também. Só que não era em redes sociais virtuais, isso era em panfletos que se imprimia, nas gráficas que se distribuía. Então isso era muito, mas muito corriqueiro, era muito comum. Isso saía nos jornais, porque à época os jornais não eram como os jornais de hoje, isentos, certo? Então os jornais, eles tinham filiação partidária. Então os integralistas tinham seu jornal chamado A Razão, a Igreja Católica tinha seu jornal, sua revista, no caso a Ordem. No Ceará, a Igreja Católica tinha um jornal chamado Nordeste. Em Sobral, a Igreja Católica tinha um jornal chamado Correio da Manhã, se eu não me engano. Então, os jornais, eles tinham sua linha editorial vinculada a um pensamento ideológico. É diferente hoje, os jornais não têm ideologia, nem um telejornal, entendeu? Eles são só notícias, eles não tomam partido. É essa a ideia, né? Claro que não estou falando aqui de brincadeira, né? Assistir o jornal, tem um panelaço hoje lá, não sei o que, tem umas manifestações aí contra o Jornal Nacional. Isso então já há um movimento para boicotar o Jornal Nacional. Então não dá para dizer que o jornal é isento, né? Quem que vai ler uma revista Veja, Isto É, achando que ela é isenta, está ali só noticiando? Claro que não é. Mas os jornais dessa época eles eram assumidos. Então essas propagandas, elas eram, essas imagens, geralmente eram em forma de imagem e de textos, né, digamos assim, palavras de ordem, como nós costumamos chamar.
palavra de ordem. Eu fui falar uma vez palavra de ordem no estádio com um colega meu. Eu fui para um jogo, eu disse assim: qual é a palavra de ordem agora? Eu disse: aqui não é palavra de ordem, companheiro, aqui é grito de guerra. Aí eu fui entender a diferença das torcidas organizadas para a minha militância na década de 80, e a gente falava a palavra de ordem, né? Aí eu, muito inocente, achei que no estado aquilo que eles gritavam era palavra de ordem. Não era de ordem, era de desordem, né? Era grito de guerra. Então, essas palavras que diziam, tipo assim, pão, paz e terra, já era uma palavra de ordem identificada com os comunistas. Deus, pátria e família, né? Uma palavra de ordem ligada aos fascistas. Fala Deus e família na mesma frase. Então, e também é evidente dessas representações imagéticas, com desenhos e tal, aonde, né, um ia identificando o outro. Claro que a identificação do outro geralmente é o contrário daquilo que você é, não é verdade? Então, nessa batalha, geralmente o comunista é o outro, o fascista é o outro, etc. Fica muito difícil a gente saber quem é fascista, quem é comunista, ou populista, né? Tem um trabalho do Jorge Ferreira, que ele vai falar do populismo, que ele diz que aí ele chega a uma conclusão que o populista sempre é o outro. Eu nunca sou populista. Quando eu vou falar o que é populismo, certo? Populista é só o outro. Nunca eu vou me enquadrar, vou me identificar como populista. Da mesma forma que fascista, nenhum desses que hoje vai para a televisão e pronuncia um sim em nome da família, ou dos assembleianos, não é isso? Ou disse daquilo outro, certo? Vai dizer que é fascista. Mas o conteúdo daquele voto é um conteúdo fascista, né? Eu já estou trazendo um pouco para o tempo presente. Então, só para explicar que nessa batalha antitética, aonde você identifica o outro exatamente o contrário daquilo que você... Quando você diz que o outro é alguma coisa, você não está querendo dizer que o outro é algo, você está querendo dizer que você não é daquele jeito. Essa é a ideia na batalha, no jogo da batalha política. Então o livro da Eliana Dutra é muito bacana porque ela traz esse debate sobre os pares antitéticos e como comunistas viam integralistas viam comunistas e assim, né, ela faz um trabalho muito interessante. Então, voltando aos integralistas, né, os integralistas eles fundaram o movimento da ação integralista brasileiro em 1932, lançando um manifesto, o chamado Manifesto Integralista. Isso existe, esses documentos todos, certo? Fundaram o Congresso, mas era um movimento super estruturado. Foi a primeira vez, como disse essa autora, que organicamente reuniu a direita no Brasil. Então eles tinham uma secretaria de propaganda, uma secretaria de ação política, uma secretaria de doutrina, eles tinham veículos de comunicação, jornais, diretivas internas que eles mandavam para todas as províncias, uma forma de organização, certo? Que não respeitava as divisões, digamos assim, não respeitava pelo menos do ponto de vista da nomenclatura, as divisões dos Estados-membros. Então eles retomaram uma nomenclatura que era da época do Império. Então a organização do integralismo aqui no Ceará, na Paraíba, era chamada de província do Ceará e não estado do Ceará. Então você tinha, certo, um chefe provincial em cada estado. Em todos os estados brasileiros havia um chefe provincial e dentro dos estados, em cada município havia um chefe municipal. E em cada distrito, tipo assim, Flores, que não é cidade, era só um distrito, me desculpe pessoal de Flores, então era chefe distrital, né? Chefe distrital de Flores. Mas tinha o chefe distrital de Santo Antônio, né? Tinha o chefe provincial de Russas
tinha um chefe distrital de Santo Antônio que depois, né, Palhano, Santo Antônio passou a se chamar Palhano. Tinha o chefe distrital de Passagem das Pedras, que depois passou, né, na cidade de Itaiçaba. Então, tanto nas cidades como nos distritos havia um chefe distrital ou um chefe municipal. Então, era assim que eles se organizavam. Aquilo que baixava lá, né, chegava até aqui, essas diretivas. E quem ingressava no movimento prestava um juramento, né? Um juramento, certo? O primeiro deles era o de fidelidade ao chefe nacional, que era o Plínio Salgado. Então você tinha que obedecer tudo que o chefe mandava, ok? Aí não dá, aí só dá para lembrar da canção do Belchior, né? Sempre desobedecer e nunca reverenciar. Se alguém conhece essa música do Belchior, é como o diabo gosta, o título da música. Muito bem, Jacques. Você é um cara que conhece bem a música popular brasileira. Então, só não sabe onde anda o Belchior, né? Sabe o título da música, mas então você não deve saber ainda. Então, era essa a estrutura nacional. E tinha uma província que não era vinculada a nenhum estado, que era a província do Mar. Essa província era para organizar os integralistas dentro da Marinha, porque toda a Marinha praticamente era integralista. Então era assim que funcionava. Eles tinham uma política miliciana, paramilitar, e um estado paralelo, certo? Onde tinha uma Câmara e um Senado. Uma Câmara chamada Câmara dos 400 e um Senado chamado Câmara dos 40, onde eles diziam que estavam ali os próceres integralistas, quer dizer, aquelas pessoas, a intelectualidade integralista, os nomes mais notáveis. Nessa Câmara dos 400 participaram 3 chefes municipais integralistas do Ceará: o chefe municipal de Limoeiro, o chefe municipal de Barbalha e o chefe municipal de Quixadá. Então, esses 3 chefes municipais, eles participaram da Câmara dos 400. Eles tiveram, digamos assim, um posto importante. E havia também em algumas regiões, alguns governos, né? O governo do Mato Grosso, certo? O governo integralista. Eles montaram uma estrutura, um estado paralelo bastante complexo. E para encerrar essa discussão, uma das questões que eu tratei, saí do passado e vim mais para o presente, que eu tratei na minha dissertação, é assim: essas pessoas desses municípios mais distantes do Brasil, no caso do interior do Ceará, quando eles aderiam ao movimento integralista, eles tinham, essa é uma pergunta que eu fiz, eles tinham plena clareza que o movimento era fascista? Essa é uma questão, certo? Por exemplo, as pessoas que vão na onda, ou que entraram na onda da propaganda contra a corrupção e que foram bater panelas, certo? Todas elas tinham consciência que havia um golpe em marcha? Onde estão hoje os batedores de panela? Não é verdade? Então, essa é uma questão. Se hoje, por conta das redes sociais, nós temos dificuldade de compreender o momento, imaginem na década de 30 como era um camponês aqui da nossa região, Arraial, São Raimundo, Danças, lá na Chapada do Apudi, no 60. Ou então a gente vai falar das localidades de outros municípios, não é isso? Lá nas Vazantes, não é isso? Ou então aqui, né, Miguel Pereira, Carpina, sei lá. Como é que um agricultor desse tinha consciência? Como hoje nós sabemos como a notícia chega, através do Facebook, através do WhatsApp, esses meios que são hoje muito corriqueiros, você vê todo mundo aqui, não é isso? Você quer conversar com alguém, às vezes nem consegue, porque ele está aqui, tal, não é isso? Agora consegue. Se informando. Se informando. Não sei se é se informando. Claro que as redes que se estabeleciam naquele momento,
também não estudei, não há um estudo sobre as redes, né, daquela época, que tem um estudo muito importante sobre a Revolução Francesa, da Helen Hunt, que ela fala das redes que foram importantes de levar a ideia da revolução para os cantos, as regiões mais distantes da França. Aí ela vai citar a maçonaria, vai citar os comerciantes e as redes familiares. O cara que ia de uma região para outra, ele levava a notícia, não é verdade? Então tinha que constituir rede. Não dá para acreditar que o jornal impresso em Paris ou o panfleto impresso em Paris, ele chegaria assim a todos os lugares. E se chegasse, quem levava e quem interpretava. Então ela faz um estudo das redes sociais. Então, nesse período, quais eram as redes sociais que estavam estabelecidas para levar a ideia de integralismo para o lugar mais distante? Olha, tinha integralismo nas comunidades mais distantes do Amazonas. Pesquisando lá no estado do Rio de Janeiro, eu peguei uma pasta, infelizmente não peguei uma pasta semelhante sobre o integralismo no Ceará, com o nome de todos os núcleos municipais lá no estado do Amazonas, com o chefe, com o secretário e tal, e etc. Aqui no Ceará não tinha. A pergunta: a polícia política do Amazonas era mais eficiente ou a polícia política do Ceará, por conta que também tinha pessoas da estrutura do governo dentro, né, simpatizante da ação integralista, não deixou que essas informações elas fossem mandadas para o Distrito Federal? Então tem várias interpretações que nós podemos fazer. Mas qual era a rede principal? Era a igreja, certo? Os jornais eles eram escritos, certo? Mas quem garantia que esse jornal ia chegar? A Razão, a revista Ordem. As pessoas talvez não soubessem ler, é evidente, a maioria não era alfabetizada. Dentro do programa integralista estava, inclusive, a alfabetizar a população. Havia escolas noturnas dos integralistas aqui em Limoeiro para ensinar a ler, é evidente, e ensinar a doutrina integralista. Não era só, era ler a partir da doutrina integralista. Então essas redes elas foram se constituindo. Não há grandes estudos sobre essas redes. O certo é que esse movimento ele empolgou, ele fez essa crítica ao passado, exatamente político do Brasil, da Primeira República, anunciou grandes transformações. Era um discurso contraditório, frágil, mas que conseguiu empolgar muita gente, certo? Até porque ele construiu um aparato paramilitar com desfiles, né, muito parecido com um desfile militar, onde eles reuniam na rua muita gente. Então isso começou a empolgar quem não conhecia isso. Tinha um efeito, digamos, como carnavalesco, era um espetáculo, não é isso? A céu aberto, aonde empolgava as pessoas. Imagine Limoeiro na década de 30, nem calçamento tinha, 100, 300 homens marchando, todos fardados de calça branca e camisa verde. Isso era um espetáculo, né? É o que nós chamamos a dimensão imagética do movimento. Isso era uma propaganda também ao mesmo tempo. Além dos homens, as mulheres se vestiam também, e os meninos, que eram chamados plinianos, os bichinhos, filhos, né, dos nossos avós, talvez até nossos tios, pais, todos vestidozinhos lá, de calcinha branca, né, e verde. Aí tinha ritual para batizado, para casamento, ritual para comemorar o calendário integralista. Você tem uma ideia, eles propõem, eu não sei se eles herdam isso da Revolução Francesa, eles propõem criar um novo calendário. Então, se nós pegarmos documentos integralistas, eu estava vendo isso ontem, porque eu estava pensando exatamente numa comunicação para um ponto de história. Então, nos documentos integralistas, eles botavam assim: primeiro ano, entendeu, do integralismo, segundo ano do integralismo. Então, um documento que saía em 1934 não saía datado como 1934, mas como, certo, segundo ano do integralismo. Então, tentando fundar um novo calendário. Então, eles fizeram essa, digamos, revolução política. Quando foi em 1937, haveria eleição presidencial em 1938,
em 1937, Getúlio Vargas decreta o golpe de Estado. Então, todos os partidos são extintos, inclusive a Ação Integralista Brasileira. Esse era o partido da direita. Isso não quer dizer, certo, que, por exemplo, o próprio Estado Novo não fosse também um Estado com uma estrutura fascista. Nós falamos de um movimento, esquecemos de falar, por exemplo, de que o Estado brasileiro, o Estado Novo, fundado em 37, era um Estado com características fascistas, porque ele foi estruturado no DIP, né, esse que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, tinha a DEPS, que era o Departamento de Estudos Sociopolíticos e não sei mais o que, tinha uma polícia política, tinha um órgão chamado CIPES, que eram Serviços de Inquéritos Políticos e Sociais, tinha uma lei de segurança nacional, tinha uma propaganda anticomunista, tinha prisões, certo? Só para você ter uma ideia, muitos comunistas foram presos e integralistas também, após 1937, porque em março e maio de 38, os integralistas tentaram tomar o poder lá no Rio de Janeiro, assaltando o Palácio Guanabara, que era a sede do governo. Então, mais de 450, mais precisamente 455 integralistas, de acordo com a documentação lá que eu encontrei no Arquivo Público do Rio de Janeiro, 455 detenções e prisões. Alguns foram soltos, outros foram mandados para a casa de detenção, outros foram mandados para a Ilha Grande, que era um presídio também para isso, onde você também praticamente não tinha como fugir. Então houve muitas prisões de integralistas também. Claro que o maior número de prisões era de comunistas, mas a partir de 37, de 38 é que começam as prisões de integralistas. Então, mas aí o movimento integralista ele continuou mesmo depois de 1937, através de organizações menores. Era Socorro Verde. Na verdade, o Socorro Verde era uma organização para arrecadar fundos para levar alimento para os integralistas que estavam presos. Esse Socorro Verde porque as cores do integralismo lá do uniforme deles era uma camisa verde, isso que é chamado de Socorro Verde. Aí tinha várias, associação atlética disso, eles foram ganhando várias pequenas organizações com outros nomes, para reaparecer na reabertura política após 45 num partido novo chamado Partido da Representação Popular, onde Plínio Salgado funda novamente esse partido. Mas muitos ex-integralistas não vão para o Partido da Representação Popular. Para ter uma ideia, aqui no Ceará, dos antigos chefes da Ação Integralista Brasileira em cada município, se eu não me falha a memória, só dois, assim, que é o de Pacatuba, esse era muito radical, certo? Em relação às ideias integralistas, Eduardo Benevides, ele vai, né, para o Partido da Representação Popular, e o lá de Barbalha, Pio Sampaio, esse de Limoeiro, de Bustos, nenhum mais, que quando diz assim, fechou o integralismo, vem o Estado Novo fechou todos os legislativos, inclusive as câmaras municipais, e foram criadas juntas legislativas em cada município. O chefe integralista brasileiro de Limoeiro, Franklin Schaff, certo? De chefe da Ação Integralista passou a presidente da junta, né, legislativa, que era o governo, na verdade, municipal, que assessorava o governo municipal. Então, o caminho da política é muito sinuoso, não é muito, esse não é uma linha reta. Vocês podem ver, né, até hoje a sinuosidade da política. Então, muitos ex-integralistas, eles vão parar onde? Depois, em cargos importantes durante a ditadura militar. Entendeu? Governos biônicos, né, prefeitos biônicos, prefeitos de capital não eram eleitos, eram indicados, então muitos deles vão aparecer em cargos durante a ditadura militar. Então, essas ideias, elas não desapareceram por completo. Então, essa direita, hoje ela pode não estar organicamente em algum grupo. Se nós perguntarmos, tem um partido fascista no Brasil hoje?
eu não consigo identificar, entendeu? Mas eu consigo identificar muitos fascistas em muitos partidos existentes no Brasil, certo? Nós podemos identificar muitos fascistas na Câmara dos Deputados, a começar pela presidência, ou pela ex-presidência, que era do Eduardo Cunha. Nós podemos identificar na bancada da bala, na bancada ruralista, na bancada evangélica. Então essas bancadas aí estão cheias de fascistas e de católicos também tradicionais, vinculados a Opus Dei, não é isso? Que é os setores mais tradicionais da Igreja Católica. Então você tem esses fascistas que estão ali, camuflados, não é isso? De pastor, de padre, de líder religioso, não sei mais o que, ok? Então, eles estão espalhados no Brasil como um todo. Se a Igreja Católica foi o vetor do fascismo, certo? Hoje já não é mais, não é isso? A não ser algum segmento. Até porque institucionalmente a própria CNBB já declarou, né, inclusive, o não apoio ao governo, não é isso? Golpista, e tem uma postura bem mais avançada. Hoje é muito mais fácil você encontrar em algumas igrejas evangélicas, não é isso? Pentecostais, essas aí, esse vetor e essa rede do fascismo que se espalha no tecido social brasileiro. Então, você vai encontrar hoje, em algumas figuras proeminentes, não é isso? Atitudes e representações fascistas, como Celso Russomano, não é isso? Como Feliciano, não é isso? Bolsonaro, certo? O Luiz Carlos Reis, lá do PP do Rio Grande do Sul. Esses caras são declaradamente, eles não vão dizer eu sou fascista, ninguém vai dizer, até porque esse não é um rótulo que a pessoa, ou uma camisa que alguém veste. Eu vou pegar essa camisa que está aqui fascista, como coloca assim, uma camisa onde se fala de um movimento, como os meninos estão aqui, né? Tem um movimento 21, tinha outro aqui com, né, com outras manifestações em camisas que a gente chamava na década de 80 camisa de protesto, né? Eu tinha quase uma coleção nessa época. Eu tinha uma camisa da Frente Sandinista de Libertação